A economia é sempre apontada como um dos fatores, se não o principal fator determinante do resultado de uma eleição nacional, em vários países. Tem uma célebre frase lá nos Estados Unidos para explicar o resultado de uma eleição. É economia, estúpido, né? Uma frase que foi famosa no tempo do Bill Clinton, para explicar a ascensão do Bill Clinton. A economia não ia bem e Bill Clinton acabou sendo eleito numa situação econômica nos Estados Unidos na época ruim. Bom, aqui o que aconteceu? O que está acontecendo? O cenário mais otimista para a economia brasileira está se concretizando, né? Eu até falei várias vezes isso aqui, que ao longo desse ano a gente já tem uma inflação declinando, um câmbio possivelmente mais bem comportado, uma redução no nível de desemprego e também uma aceleração do crescimento econômico, né? Já está se falando até que o Brasil vai crescer em 2022 cerca de 2,7%, 2,8%, né? Nem eu mesmo acreditava nisso, falava em 2%, não sei se vocês lembram. E isso aí vai ficar acima da média dos G7, por exemplo, os países, as economias mais fortes do mundo, em média, não vão crescer 2,7%, porque algumas vão crescer meio, enfim, a própria China vai ter um resultado muito fraco. Na questão do emprego também a gente teve uma melhora considerável, né? Quer dizer, a gente estava numa situação de um índice de desemprego que era de 2 dígitos, mais de 10%, e agora está em torno de 8 e pouco. Se a gente considerar o número de pessoas que estão trabalhando, não em termos relativos, porque a população também cresceu, a gente está nesse momento com o maior número de pessoas ocupadas, né? Praticamente quase 100 milhões de pessoas estão ocupadas. O problema é que o salário médio, o salário também de quem está entrando no mercado não está evoluindo, ou seja, está até estacionado, estagnado. E para quem está no mercado, houve uma perda de poder de compra porque alimentos, especialmente transportes, ficaram muito mais caros. Mas essa tendência deve cair agora, enfim, está caindo aos poucos, né? Preço de leite, carne, alguns alimentos, cenouras, cebola, isso tudo careceu violentamente meses atrás, está diminuindo. Aí a pergunta é, por que esse resultado não está se refletindo nas pesquisas, né? Se a economia é que está indo bem, né, estúpido, ou vai mal, estúpido como se falava, por que isso não tem um efeito nas pesquisas? Aí vamos olhar as pesquisas, elas mais ou menos, elas são equivalentes, né? Uma nuance aqui ou nuance, mas elas são equivalentes. Quando o governo é avaliado, o governo Bolsonaro, a gente vê, por exemplo, que o número de pessoas que consideram o governo bom ou ótimo é mais ou menos esse eleitorado dele, né? Isso que aparece na pesquisa. Em torno de 30% a 35% são as pessoas que realmente, eu acho que se a economia tivesse ruim também, iria ser a favor, achar o governo bom, porque é quase que um voto ideológico. Mas aí a gente vai ver que, se considerar também o regular, a gente pode olhar o regular de duas formas. A gente achando que está ruim e gente que está achando que não é tão ruim, né? Depende do ângulo que você vê. Vamos dizer que o regular não é contra o governo, quer dizer, não acha que o governo está ruim. Nesse sentido, somando ótimo, ruim, ótimo, bom e regular, a gente vai ver que esse índice não coincide com o índice de aprovação do presidente. E quando você pergunta exatamente se você aprova a forma que o presidente
conduz o governo, o que ele fala, você vai ver que reduz muito esse índice de aprovação de uma maneira geral. Então a situação é o seguinte, o governo, quer dizer, o resultado do governo não é tão mal avaliado, mas o presidente sim, provavelmente pelas coisas que ele costuma dizer, pelas posições que ele adota, a postura que ele tem diante de várias questões. Agora mesmo 7 de setembro criou uma polêmica, usou um termo que aqui entre nós não deve ser usado por um chefe de Estado, por um chefe de governo, não é uma linguagem que não... A gente tem que ter uma certa compostura nisso, mas enfim, ele é assim, ele como deputado, até como candidato, sempre usou esse tipo de linguagem, mas eu acho que hoje os eleitores estão desaprovando esse tipo de postura do presidente. Então as pesquisas mostram isso, que o governo não é tão mal avaliado, já refletindo uma posição de melhora da economia, e o presidente em si, a figura do presidente, tem um índice de rejeição, de desaprovação maior do que a avaliação do seu próprio governo. Não sei se dá tempo de mudar a estratégia, né? A eleição está em cima do laço, né? Mas por enquanto as pesquisas estão mostrando isso, né? Lula vai na frente e Bolsonaro vai em segundo, vai se decidir no primeiro turno ou no segundo turno, mas a questão da economia tem favorecido o crescimento do próprio Bolsonaro nas pesquisas mais recentes, mas se ele não chegar ao segundo turno, ou se não ganhar no segundo turno, não será por causa da economia, mas sim por causa ele como político, a postura que ele adota, etc. Então, voltando aqui ao meu terreno, que é da economia, eu, em primeiro lugar, acho que 2022 foi um ano, com todos os percalços que a gente teve, um ano positivo para a economia brasileira. Estamos muito longe de estar numa situação confortável, salários médios sofreram uma perda de poder de compra por causa da inflação, os empregos que estão sendo recuperados não são tão bons quanto antigamente, né? A gente teve uma perda de qualidade nos empregos, empregos de mais baixa qualificação que estão sendo criados, mas de qualquer maneira estamos criando emprego, estamos gerando dinheiro na economia, e o nosso maior problema, que é a inflação, ela está se acomodando, e quem sabe no ano que vem a gente pelo menos fica no teto da meta, que é pouco mais de 5%, né? Mas de 2023 eu falo depois.